Olá pessoal, tudo bom? Professor Reinaldo aqui mais uma vez e hoje a gente vai estar discutindo aí sobre o Maio Amarelo. O Centro Educacional Presidente Médici, nesse sábado letivo, dia 29 de maio de 2021, a gente começa a discutir aí acerca do trânsito. Então pessoal, nós somos o trânsito. Será que isso realmente faz sentido? Será que nós realmente somos o trânsito? Então a gente vai estar discutindo sobre isso. O nosso objetivo aqui vai ser definir o que é trânsito em linhas gerais. A gente vai estar discutindo também os direitos e deveres dos pedestres e como é a nossa postura com relação ao trânsito. E apresentar também o que é essa campanha internacional, que é o Sábado Amarelo. Então, dia 25 de setembro, a gente comemora ou a gente discute acerca do Dia Nacional do Trânsito. Então, é mais uma data aí para a gente estar discutindo esse assunto muito importante que é o trânsito. Então, o que é o trânsito? O trânsito, ele vai se resumir como o deslocamento, ou o conjunto de deslocamento diário de pessoas, pelas calçadas e vias, a movimentação geral de pedestres e diferentes tipos de veículo. O trânsito ocorre em espaço público e reflete o movimento de múltiplos interesses, atendendo às necessidades de trabalho, de saúde, de lazer, entre outros interesses coletivos. É o que se estabelece em acordos sociais, sob formas de regras, normas, sinais, que sintetizamos e formamos as leis. Então, em linhas gerais, o que vem a ser o trânsito? O trânsito é o deslocamento de pessoas e veículos no espaço público em que é sintetizado pelas leis ou é regido, regulamentado pelas leis. Então, o trânsito ele é concebido não como uma coisa à reveria, caótica. Não, o trânsito ele é concebido para ser organizado, e para priorizar a vida das pessoas. Então, a gente traz aí a discussão acerca dos elementos do trânsito. Então, se o trânsito ele é organizado, ele é feito para ser organizado, ele segue as leis, então ele tem aí os elementos. Ele tem alguns elementos que a gente pode estar discutindo. O ser humano, que é o elemento central do trânsito, considera-se o usuário do trânsito toda pessoa que se utiliza das vias públicas como passageiro, como pedestre, como condutor e até cavaleiro, que utilizam as vias públicas para irem de um lugar para outro ou transportarem coisa. Então, o elemento central do trânsito somos nós, somos as pessoas. A gente pode estar em qualquer condição, seja de passageiro, carona, seja como pedestre, seja conduzindo uma bicicleta, uma motocicleta, um veículo, um automóvel pequeno, médio, grande, etc., maquinário, ou até cavalgando, a gente vai estar inserido no trânsito e vai estar aí sendo um elemento do trânsito. A via. A via é um ambiente natural e tecnologicamente transformado que deve priorizar o espaço específico e seguro para quem anda a pé, ou é passageiro, ou conduz veículo, ou é cavaleiro. Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e sempre respeitadas, independentemente das vias estarem pavimentadas e sinalizadas. Então, isso é importante a gente perceber. Porque mesmo a via ela não sendo ideal, o trânsito vai existir ali. E a gente vai ter que seguir as regras de uma forma geral. Então, ou os veículos, o veículo ele pode ser automotores,
né? Ciclomotores, motocicletas, motonetas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, caminhonete, caminhão e etc. Elétricos, bonde, metrô, para algumas cidades aí que podem ter. A população humana, né? Seja de bicicletas, triciclos, carro de mão, os vendedores ambulantes, os catadores de produtos recicláveis, resíduos sólidos, etc., também fazem parte aí do trânsito e são veículos, estão conduzindo algum elemento aí de veículo. E a tração animal, que pode ser charrete, carroça, carro de boi, etc. E pasmem, o município de Jiquié é um dos municípios aí do interior da Bahia que mais tem a presença de carroças, né? Carroça com tração animal. Isso a gente nota aí quando a gente está até no centro urbano ou nas periferias, a gente nota aí bastante a presença de carroças de tração animal. E eles fazem aí parte do trânsito com certeza. Os animais também fazem parte do trânsito, né? São utilizados para montaria e tração veicular, os selvagens que devem ser respeitados e preservados, e os animais domésticos que não devem estar soltos à vida. Ou seja, isso aí é para quem está trafegando numa via, né? Numa autopista, seja estadual ou federal, você vai estar aí em contato com os animais. E o condutor, quando pode, né, ele tem que respeitar aí a presença desses animais aí à pista, lembrando que não é o ideal porque pode causar acidentes, etc, etc. Tá? Então esses são os principais elementos aí que a gente vai ter dentro do trânsito. A gente traz aí a imagem de um semáforo, que em alguns lugares as pessoas chamam de farol, e ele traz uma linguagem que é quase que universal, né? Que são as cores. Vermelho é para parar, amarelo é atenção ou pare, né? E verde é siga. Por que é que eu chamo a atenção sobre a cor amarela? Porque na situação real de trânsito, né, o condutor ele tende a ideia de querer atravessar o sinal enquanto esse sinal está amarelo. Então aí, principalmente no município de Jiquié, alguns acidentes ocorrem aí com relação a esse tipo de atitude. Então amarelo para você condutor, para você ciclista, motociclista, etc., é para você parar. Não é para pisar o pé e aproveitar os segundos restantes do sinal anterior. Então amarelo é para parar. E é lógico que o trânsito não é feito só de semáforo, né? A gente tem aí uma gama enorme de sinais que vão desde a advertências, que são as amarelas, por exemplo, a placas que são realmente de regulamentação, principalmente as vermelhas. Então, o papel de quem está trafegando na via, de quem está utilizando o trânsito, é justamente ter uma noção, né, ou saber com certeza o que quer dizer essas placas e essas sinalizações. Então, volto a repetir. O trânsito ele é organizado, o trânsito ele foi concebido para ser fluido e ele segue as leis. E essas leis são, vamos dizer assim, visuais, né? Elas estão lá presentes por meio das sinalizações e placas e etc. Então, esse slide aí é bem interessante, que ele traz a ordem na via pública. Então, você tem aí uma leitura de imagem interessante, que ele vai te mostrar quais são as regras que existem para a calçada, né? Antes do meio-fio, e para a via, depois do meio-fio. Então, a gente sabe até de forma intuitiva que essa linha que separa a via para a calçada, ambos os lados vão ter aí regras e vão ter que seguir a lei. Então, nós, enquanto pedestres que estamos caminhando pela calçada, nós vamos ter que seguir aí certas regras que vão facilitar aí essa vivência do trânsito. E aí um exemplo, né, uma foto do centro de Mumbai, na Índia, em que é um exemplo aí de um trânsito que, embora exista, né, é real, mas é um trânsito caótico, é um trânsito quase que desorganizado. Então, o papel do trânsito é justamente facilitar a vida das pessoas e proteger principalmente a vida. Então, aqui a gente traz aí um registro, né, em que a Bahia registrou no ano
de 2019, essa reportagem é de 2019, a Bahia registra mais de 20 mil mortes em acidentes de trânsito nos últimos 10 anos. Então, o quantitativo é a soma de uma década de acidentes na Bahia. E esse número de mortes, né, mais de 20 mil, ele é bem maior do que a população de alguns municípios aqui no interior da Bahia. Então, isso é um dado preocupante, isso é um dado que vem sendo levantado e nós temos que procurar cobrar às instituições, cobrar aos governantes, etc., etc., situações que façam com que esse número aí venha a cair. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2011 foram mais de 44 mil mortes. A projeção para o ano 2020 seria chegar aí com mais de 62 mil mortes. É uma projeção se continuasse com aquela tendência de 2011. E o que registrou o ano passado, em 2020, foi um total de pouco mais de 33.530 acidentes com mortes no trânsito. Então, é um dado que foi menor, ou seja, quase metade do que tinha projeção até o ano 2020, que tinha de previsão para 2020. Então, percebe-se que foi metade das mortes. O que é que se deve a isso? Segundo as instituições e os órgãos de controle, isso se dá a uma mudança na legislação, com multas mais pesadas, com investimento na educação e conscientização no trânsito, apesar de campanhas por diversos os meios, diversas instituições, né, seja municipal, estadual, federal, etc. E também a mudança nos veículos. Os veículos hoje eles estão, de certa forma, mais seguros, né? Com freio ABS, com airbag, com sensores, com frenagem automática, etc, etc. Então os veículos, né, os automóveis, os carros, eles estão vindo cada dia mais com esse aparato tecnológico e que ajuda aí a proteger a vida não só do condutor, mas dos pedestres nas vias, né? Tanto é que tem aqueles veículos que eles freiam independente da vontade do condutor quando ele avista aí uma pessoa, um animal, etc., ou um veículo preste a colidir na frente. Então isso tem sido muito interessante. Então, além desse número de mortes, a gente não deixa de perceber que chama a atenção são os 210 mil pessoas que infelizmente ficaram com invalidez permanente por causa de algum acidente de trânsito. E isso tem um baque muito grande, isso tem um efeito catastrófico até na vida das pessoas, né? Porque as pessoas, em virtude de algum acidente de trânsito, ela deixa de seguir sua vida normal e até suas atividades laborais. Então, essa pessoa, além de ter esse transtorno enorme, ela fica dependente do Estado. O Estado tem que assistir essa pessoa de algum modo, o que é inteiramente justo e coeso. Então, gente, a gente tem aí uma estatística bem interessante, que é essa pirâmide aí. Essa pirâmide ela traz fatalidade, acidente com morte 1, 2 acidentes com vítima 30, acidentes sem vítima 300, incidentes 3.000 e desvios de conduta 30.000. O que é que esse gráfico aí evidencia? E foi colocado em pirâmide de propósito. Ele quer dizer o seguinte, que a cada 30.000 desvios de conduta, a gente vai ter uma morte. Então, o que é que provoca a morte? Os desvios de conduta. Né? Então, em média, 30.000 desvios de conduta vai provocar uma morte. E o que são esses desvios de conduta? Pode ser a imperícia, a imprudência, a desobediência às regras, né, de trânsito, etc, etc. Então, como é que a gente protege a vida nesse caso aí? Como é que a gente protege a pessoa de porventura sofrer um acidente e ficar com invalidez permanente? É justamente diminuindo o número de desvios de conduta. Como é que se faz isso? Lógico, com educação no trânsito e educação para o trânsito. Com a conscientização de todas as pessoas de que o trânsito é para ser uma coisa boa e organizada.
Então, a gente tem aí os cuidados dos pedestres, né? Lógico que se eu não estou a bordo de uma motocicleta, de um veículo pequeno, médio, grande, se eu faço parte do trânsito, lógico, eu faço. Só que nesta hora eu estou no papel de pedestre. E lógico, os pedestres têm que seguir as regras também e normas. Então, atravessar sempre na faixa, olhar para os dois lados antes de atravessar a via, aguardar que o veículo pare para você passar, andar em linha reta e nunca correr, não precisa correr. Né? Na via, o pedestre não tem por onde, não tem por que andar correndo, né? Ou correr. Ele tem simplesmente que andar de forma calma e ordeira. E olhar atentamente para os lados e sempre esperar, né, que o ônibus e outros veículos parem para você atravessar a via. Isso é um mandato básico. Também a gente deve agir enquanto pedestre no trânsito de forma com cortesia, com respeito, com tolerância, com solidariedade, que é fundamental para a gente estar aí nessa relação de pedestre com os outros veículos, seja motocicleta, seja carro, caminhão, etc. Interpretar as mensagens, os pedidos pelas pessoas facilita a relação, ou seja, você tem que olhar para o condutor, você não fica esperando a reação do condutor do veículo. Não, você tem que olhar para ele, você tem que sinalizar que você está vendo e que ele tem que se assegurar também que você está sendo está visível, né? Então isso aí é uma medida muito boa de segurança. E a gente deve interagir de forma cooperativa. Né? Então ele, se o condutor ele deixa você atravessar, você caminhar, então a gente deve agir de forma cooperativa aí, tanto como pedestre como condutor. E comunicar-se adequadamente com os outros usuários da via e tornar visível essa interação. Então, um caminho, um continue, um pare, um aguarde, tudo isso tem que ser bem visualizado aí no trânsito. Prosseguindo aí, a gente tem um trânsito com ciclista. Então, eu acho que eu percebo que para a gente é mais comum estar pedestre, ou no caso de vocês, pela faixa etária, etc, etc, de estar pelo menos aí com uma bicicleta. Né? Então você vira aí um ciclista. Você vai de pedestre para ciclista. Mas isso quer dizer que você não vai seguir as regras, que você não está inserido no trânsito, porque você simplesmente não está em um veículo automotivo. Pasme, nós temos legislação que te protege enquanto ciclista, né, lógico, enquanto pedestre, condutor também, e tem os deveres. Então, mesmo você estando a bordo de uma bicicleta e você está ciclista, você tem que estar seguindo essas regras aí. Então, dentro desse inteirinho, a gente tem aí regras para você estar se locomovendo a bordo de uma bicicleta. Então vamos lá. O Maio Amarelo, gente, ele é uma campanha que a gente vai estar apresentando para vocês agora. E nesse ano de 2021, o Maio Amarelo ele vem com o seguinte tema: respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. É um tema bem positivo, é um tema pertinente, né, diante de todo o clima de intolerância, a falta de empatia e a falta de cuidado que a gente tem no trânsito. Então, o trânsito é uma coisa fluida, é uma coisa que existem leis para a gente seguir, mas que, acima de tudo, tem que ter o respeito e a responsabilidade. E isso tem que ser praticado por todos, qualquer situação, seja pedestre, ciclista, motociclista, condutor de veículo médio, pequeno, pesado, etc. Então, vamos lá. O que é o Maio Amarelo? É um movimento internacional
de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Estão percebendo o número de mortes que vinha acontecendo em virtude ou no trânsito, né? Surgiu a ideia do Maio Amarelo para justamente chamar a atenção aí do mundo para essa discussão das mortes no trânsito. Então, o porquê do Maio Amarelo? É para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Então, a discussão aí muito interessante e necessária. Então, o trânsito não pode matar tanto quanto uma guerra ou tanto quanto uma epidemia, por exemplo, uma doença. Não é para existir o número alarmante de mortes que a gente tem encontrado aí durante muito tempo pelo mundo todo. Então, por que maio? A escolha do mês de maio foi motivada pela Organização das Nações Unidas quando decretou a década de ação de segurança no trânsito em 11 de maio de 2011. Com isso, o balanço das ações sempre é realizado em maio no mundo todo. Então, assim, eles escolheram o mês de maio justamente por causa desse 11 de maio de 2011, que a ONU lançou essa proposta aí das discussões estarem sido, dos resultados estarem sendo apresentados justamente no mês de maio, no mundo todo. Por isso que a gente está aqui abraçando e se engajando nessa ideia do Maio Amarelo, conscientização no trânsito. Então, o porquê da cor amarela, né? A cor amarela ela foi adotada por ser a cor de advertência no trânsito. Então, as placas amarelas que a gente vê no trânsito, elas são de aviso, de advertência para alguma coisa que está acontecendo à frente. Então, o amarelo hoje é o sinal de alerta de trânsito no mundo. Então, o mundo inteiro conhece o amarelo no trânsito como uma forma de advertência. Então, bem proposital. E aí está o exemplo de algumas placas, né, que a gente tem aí no trânsito que são de advertência. Por isso são amarelas. As vermelhas são de restrição de regulamentação. E o porquê do laço? Né? O laço é um símbolo do movimento, é um sinal conhecido no mundo inteiro como algo para se engajar. Né? O laço já representa inúmeros movimentos, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e por aí vai. Então eles adotaram o laço. E a cor é o que diferencia, mas sempre serve de alerta para a sociedade como um tema que precisa ser discutido, como é o tema da vida no trânsito. E, gente, lembrando sempre que o Sábado Amarelo ele vai trazer uma discussão muito interessante, que são as escolhas. Tudo que acontece no trânsito é uma escolha nossa, né? Seja assim ou não. Então, atender ou não atender o celular, né? Enquanto pedestre, enquanto até motociclista ou condutor, a multa para quem usa celular no trânsito é uma multa relativamente pesada, né? E fora isso, você põe a sua vida em risco e a vida dos outros. Né? Enquanto pedestre também, o pedestre, ele mexendo no celular, ele perde completamente a noção de espaço e pode provocar ou sofrer um acidente. Então é sempre uma escolha. Não é acidente, é uma escolha. Digitar ou não digitar, no mesmo parâmetro, é uma escolha, não é acidente. Parar ou não parar, no exemplo do amarelo, né? Amarelo é para você diminuir, não é para você acelerar. A gente fala isso não só para quem não conduz. Professor, eu não dirijo moto, carro, mas você pode estar de passageiro. Então você auxilia a pessoa que está conduzindo. Né? Opa, 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 amarelo, é para parar, pare, pare. Não é? Então isso é interessante, é sempre uma escolha. Beber ou não beber é uma escolha, nunca é acidente, é uma escolha. Então hoje, pela legislação, quem dirige, quem conduz no veículo sob o efeito de bebidas alcoólicas, etc., etc., assume o risco de matar. Então, a legislação já pega mais pesada aí, a pessoa pode ficar presa, etc., etc., por conta dessa atitude irresponsável.
E a minha escolha faz a diferença no trânsito. Então, a minha escolha, a sua escolha, ela faz muita diferença no trânsito, porque o trânsito é feito para as pessoas e o trânsito tem que respeitar a vida. E nós somos o trânsito. O trânsito é feito para as pessoas, para os cidadãos. E o trânsito ele tem que proteger a vida. E o Observatório Nacional de Segurança Viária é a entidade, né, que tem o laço amarelo, que usa o maio amarelo para estar balizando esse belíssimo trabalho de estar conscientizando as pessoas com relação à segurança e proteção à vida no trânsito. Então aqui eu trago alguns jogos que é excelente para vocês darem uma olhada. Pode escanear aí, ó, dar uma pausa, pode escanear um QR Code e você vai ter acesso aí a esses jogos aí. Jogo da memória, sinal verde para diversão, é bem interessante. Para PC, vocês baixam no computador. E o jogo das palavras, um passeio movido pelo conhecimento, também bem interessante para computador. E para celular, a gente indica aí o trânsito para criança. Nunca é cedo para a gente aprender no trânsito e sobre o trânsito, né? Interessante é que as escolas abracem mais essa causa e coloca aí até como, quem sabe, uma disciplina, não é? Para estar ensinando os estudantes, promovendo essa educação no trânsito desde cedo. E o jogo de placas de trânsito do Detran. É um jogo bem interessante para você fazer alguns desafios aí. Pode dar uma pausa, escanear, baixar no seu celular e fazer um desafio aí para ver quem é que manja mais das placas. Então, gente, isso aí é a nossa apresentação breve. Né? Isso faz parte aí de uma outra apresentação bem maior. Né? Essa, por exemplo, dura em torno de 30 minutos. A apresentação principal ela fica em torno de 1 hora. Então, tem esse desafio aí para quem é estudante das turmas. E meu muito obrigado, satisfação enorme estar aqui com vocês, algumas referências que a gente usar. Tamo aí, qualquer coisa, só chamar. Valeu, um abraço, tchau, tchau.